Boa noite, gente. Graça e paz, Deus abençoe vocês. Live daquelas. E hoje nós teremos aqui participações especiais, né? Tanto do pastor Jonas, como também do nosso diácono André, que vai participar com a gente aqui hoje. E eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês. O tema da live hoje é esclarecimento, gente. O que vamos falar aqui, eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo, todo mundo. Não é um ou outro não, vai ajudar todo mundo, tá? Esclarecimento. Eu tenho feito essas lives aos domingos, nesse horário, às 8h30 da noite, né? E tem sido uma bênção. Graças a Deus, muitas pessoas têm sido ajudadas. E hoje aqui novamente, tá? Então daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, eu vou chamar os participantes e vamos aqui falar sobre isso, esclarecimento, né? Marco Antônio, Deus te abençoe, meu querido. Quem mais, pessoal, além do Marco Antônio, está nos assistindo? Apesar que eu vi que entrou bastante pessoas aqui já, né, que ele entra e sai, mas quem está aí ligadinho com a gente, uma live rápida, tá? Uma live não vai ser demorada, vai ser bem objetiva. Então, você me assiste de onde? Me fala a sua cidade, o seu estado, né? Digite aqui o seu boa noite, quero ler o seu boa noite, tá? E quem puder compartilhar a live, por gentileza, que vai ser daquelas, viu, gente? Vai ser daquelas lives, né? Daquelas lives. Esclarecimento, o tema de hoje. O Kim é de Franca, Deus te abençoe, Kim. Grande abraço, pessoal de Franca. André Luiz Pereira, Ubá, Minas Gerais. Conheço o bar. Deus abençoe. Conheço Franca também. Ô Adriana, Deus abençoe. Tá aí a Adriana, esposa do André, que vai participar, né? O André vai participar com a gente hoje também. Não sei se o pastor Jonas já entrou, acho que eu vi ele aqui entrando. A Cida. Boa noite, Cida. Deus te abençoe. Quem mais, pessoal, tá aqui com a gente? Vamos compartilhar a live. Vai ser daquelas, tá? E o tema é esse, esclarecimento. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já sofri muito na minha vida por não ter tido esclarecimento. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu sofri muito na minha vida por não ter tido esclarecimento da verdade. Por isso que o tema hoje é esclarecimento. Ô Cláudia, Deus abençoe. Graça e paz. Quem mais está nos acompanhando aí? Você vai dedicar alguns minutinhos aqui com a gente. Tenho certeza que essa live vai edificar a sua vida. O pastor Jonas já está aqui. Jonas, já vou chamar você aí. Você e o André, tá? Já fica ligadinho aí. Vou chamar vocês. Gente, só para a gente esquentar o clima da live aqui, Lorena, lá de Esmeraldas. Deus abençoe. Esmeraldas também conheço. Pertinho, né? Não sei se é de Minas Gerais. Se for Esmeraldas de Minas Gerais, é próximo ali de Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, né? Ô Danúbia, Deus abençoe. Uma bênção que o Senhor aqui foi em Franca, mesmo que não éramos totalmente livres. Sim. Só tenho a agradecer ao Kim, o pessoal de Franca, pelo carinho, pelo apoio. E é isso mesmo, né? Mesmo que naquela época não éramos livres em Cristo, né? Mas as coisas boas que nos aconteceram ali são inesquecíveis. Isso aí eu guardo comigo. Tá? Aliás, gente, aproveitando aqui, o Eduardo colocou: o culto de manhã foi uma bênção. Amém, Eduardo? Deus te abençoe, meu querido. Danúbia. Aproveitando aí o comentário do Kim, gente, os lugares que eu passei, né, as cidades, os estados que eu passei, quando eu não tinha o esclarecimento que eu tenho hoje, as coisas boas que eu vivi, coisas boas que eu vivi na sinceridade, ok? Na sinceridade, eu guardo comigo, tá? Guardo comigo. Então, para quem pensa assim, esqueceu, coisas desse tipo, não. Coisas boas que eu vivi, coisas boas e sinceras
que eu vivi, eu não esqueço jamais, está aqui dentro, guardo comigo. Tenho um carinho, um respeito muito grande pelas amizades que eu fiz, pelos amigos que fizemos, independente de suas escolhas, independente se estão lá ainda, se não estão. Isso aí a gente guarda, a gente não deixa isso se perder, tá? Tá bom? Bom, gente, eu vou esquentar o clima da live aqui agora, perguntando uma coisa para vocês. Eu sofri muito por não ter tido o esclarecimento da verdade. Alguém também aqui? O Kim, eu acredito que sim, pelas palavras dele, né? Mais alguém? Olha, você sofreu também por não ter tido o esclarecimento da verdade? Não foi, você não, olha, nessa época eu não era esclarecido como hoje. Não tinha esclarecimento como eu tenho hoje. O André Luiz escreveu, exatamente, pastor. Infelizmente, sofremos com o sectarismo por parte deles, mas me alegro muito pelo esclarecimento que hoje reconhecemos. Amém. Amém. Recebemos. Ok. A Danube escreveu, colocou a mãozinha, eu também. Quem mais, pessoal? Quem mais? Você sofreu muito na sua vida por você não ter tido esclarecimento. Essa live de hoje aqui vai ser muito boa, gente. Muito boa. Já vou chamar os participantes. Essa live vai ser muito boa. Tenho certeza que vai. Olha, o Eduardo escreveu, eu também. Graças a Deus descobrimos o Evangelho da Graça. Amém. A Camilinha escreveu assim, vivi 16 anos presa a uma visão de um Cristo que não é o mesmo da Bíblia. Louvado seja Deus pelos olhos abertos. Amém, Camilinha. Fico feliz por você, viu? Deus te abençoe muito. O Kim colocou sim, né, que também sofreu muito. A Adriana colocou sim, por 30 anos. Olha, Adriana, 30 anos sofreu por falta de esclarecimento. O Eduardo colocou, foram 20 anos no Egito. Verdade. Egito daqueles, né? Bom, pessoal, quem mais? Pode ir colocando aí. Eu vou chamar aqui os pastores, né? A gente vai fazer aqui esse bate-bola aqui, mas é muito boa essa live, muito boa. Esclarecimento, gente. Esclarecimento. É o que falta para muita, mas muita gente. Esclarecimento, tá? É uma coisa tão como é que eu posso falar para vocês aqui? É diferente, por exemplo, vou citar o meu exemplo aqui para vocês. Eu pregava a Bíblia, ensinava a Bíblia, só que eu não tinha o esclarecimento do verdadeiro Evangelho. Então, por conta disso, eu me rendia aos versículos soltos, os versículos isolados, mensagens fora de contexto, aceitava as heresias, ensinava as heresias. Não porque algumas pessoas, quando eu recomecei, me falavam assim, mas então você vivia na mentira, você era um mentiroso? Não. Por isso que eu falo que tudo que eu vivi na sinceridade eu guardo. O que acontece é que quando você não tem esclarecimento e você ensina, então você vai ensinar também as pessoas a não terem esclarecimento, né? O que eu sabia eu passava. Então, esclarecer o quê? Se eu não era esclarecido. Mas a partir do momento que eu comecei a entender, a partir do momento que eu comecei a ser esclarecido pela verdade, pelo Evangelho, aí sim eu me posicionei, né? Eu disse, opa, aqui não dá mais para mim, não quero mais e vou seguir o meu caminho, pronto. E me posicionei naquilo que eu aprendi. E nesse meu posicionamento de mostrar aqui nas redes sociais o que a verdade trouxe à minha vida, o impacto que a graça trouxe à minha vida, nisso as pessoas que foram ensinadas por mim de maneira errada, elas não aceitaram, porque elas disseram assim, mas você a vida inteira falou assim, agora você está falando diferente, por que eu falo diferente hoje? Porque eu fui esclarecido. Então é o que falta para muita gente, pessoal. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, tem muita gente boa, muita gente legal, bacana,
que estão cegas espiritualmente, que precisam ser esclarecidas, né? Deixa eu chamar os pastores aqui. André. Vou chamar vocês aí, ó. Boa noite, pastor Joel. Boa noite a todos. Ô, Jonas, boa noite. Graça e paz. Graça e paz, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Chamei o André agora. Aparecendo, agora sim, estava aparecendo um vaso de planta aí. Boa noite a todos. Graça e paz. Certinho aí, André? Graça e paz. Certinho, pastor. Só não estou conseguindo ver o senhor, mas tá certo. Tá. Bom, o Marcos Nojo não vai dar para participar nele, nem o Antero, né? Se o Antero estiver aí, se conseguir, me fala. Mas o Marcos já tinha falado que não consegui. Bom, gente, eu estou aqui com o Jonas, o André. Eles também foram esclarecidos pela verdade, tá? E hoje a gente vai falar aqui sobre isso. E o texto, meus amigos, que eu separei para essa live aqui, foi quando Paulo escreveu aos Gálatas, um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, quando ele até cita o testemunho dele, né? Ele até fala da enfermidade que ele tinha no corpo, quando ele começa a pregar o evangelho, mas só que lá no versículo de Gálatas, deixa eu voltar aqui, Gálatas 4, no verso 16, Paulo fala assim para eles: tornei-me, porventura, o vosso inimigo por dizer a verdade? Olha só as palavras de Paulo. Tornei inimigo de vocês por dizer a verdade. Por que ele fala isso? Porque como ele era extremamente religioso, né? Ele veio do judaísmo e ele era muito... ele era extremo na questão da religiosidade, extremista na questão da religiosidade, e por conta do fato de Paulo ter conhecido a verdade, ter sido esclarecido pela verdade, ele se posiciona dizendo o seguinte: olha, eu me tornei inimigo de vocês, porque ele começou a confrontar o que ele vivia, né? Ele começou a confrontar os ensinamentos que ele participava e, com certeza, pela sua posição, ensinava também. Então, ele começou a confrontar isso. E aí, alguns dos Gálatas, né, achavam que ele era o inimigo, se tornou inimigo, porque ele estava falando coisas que eram contra aquilo que eles acreditavam. Então, olha que interessante isso. Isso acontece hoje, né? Pelo fato de a gente ter sido alcançado pelo verdadeiro evangelho, muitas das vezes a gente acaba sendo mal interpretado pelo fato de falarmos a verdade e confrontarmos aquilo que um dia ensinamos, né? Um dia vivemos, um dia pregamos. Mas o que as pessoas precisam entender é que quando o esclarecimento da verdade chega, acabou. Não tem como. A mente, ela se abre, os olhos se abrem, e você passa a viver de modo diferente, a ensinar de forma diferente. Então, não é nada que Paulo, nessas palavras de Paulo, eu vejo que ele quis dizer o seguinte: olha, eu não tenho nada contra vocês, eu não sou inimigo de vocês, não é nada pessoal, eu só prego a verdade, eu falo a verdade. Porque hoje, muita gente está sofrendo, inclusive, meus amigos, tem muita gente que hoje tem uma resistência muito grande com respeito à igreja, pelo fato de lá atrás ter sido ensinada errada, de ter tido decepção, pelo fato de ter vivido momentos ruins, sofreu muito, e hoje gente tem uma resistência muito grande. Mas se essa pessoa ela tiver o esclarecimento que nós tivemos, com certeza ela vai mudar o conceito dela com respeito à igreja, com respeito às coisas de Deus. Ela vai ter outros olhos.
Mas enquanto ela não tiver esse esclarecimento, quando ela não for esclarecida, realmente entender o que é Bíblia, o que é, como comentário aqui, acho que foi da Camila que ela colocou, né? Que ela foi ensinada para ela um Cristo que não estava na Bíblia. Então, se a pessoa realmente for esclarecida, entender, conhecer o Cristo que está na Bíblia, acabou. Ela vai entender o Evangelho, ela vai seguir Cristo, será uma seguidora de Jesus, será também um exemplo para os outros, né? Ela será um instrumento para os outros e certamente vai glorificar a Deus, porque a verdade alcançou o coração dela, né? O Wagner escreveu assim: tornei-vos, o versículo que eu coloquei, né? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles, né? Esse restante do versículo, Wagner, até ler aqui, mas o problema que se colocou, que Paulo fala daqueles que enganavam, né? Porque os que enganavam queriam só aproveitar do povo, só queria tirar das pessoas. Eles não eram verdadeiros, eles não eram amigos, né? Eles não eram, eles eram mentirosos e a estratégia deles era exatamente afastar as pessoas de Paulo, afastar as pessoas daquele que pregava a verdade. E a história se repete hoje, né? A história se repete hoje, porque quando a gente ensina a verdade, prega a verdade, se o do outro lado ensina a mentira, prega a mentira, não vai querer que você escuta a gente, não vai querer que você participe da live, não vai querer que você se envolva com outro conteúdo que não seja o conteúdo deles e por aí vai, né? Isso. Jonas e André, fiquem à vontade. Eu vou aqui, gente, eu vou fechar os comentários por uns minutos, porque está em cima do rosto dos dois aqui, e aí daqui a pouco eu volto os comentários para vocês aí, tá bom? Só para não ficar em cima do rosto deles aí, para não ficar ruim. Pronto. E Vamos lá, Jonas? isso acontece muito, né? Falando aí que hoje, né, a gente faz de tudo para que as pessoas elas possam conhecer a graça de Jesus, né? Mas infelizmente há muitos que tentam impedir com que as pessoas conheçam a graça. Mas isso não é de hoje, né? Isso já vem dos tempos aí de Jesus, quando ele ensinava a verdade e os fariseus ali tentando contradizer o que Jesus falava, né? Sim. Tentar ali distorcer a verdade. Então, para quem está tentando aí, está buscando conhecer a graça, eu digo para você que você continue buscando, continue pesquisando, mergulhando, porque assim como um dia o Senhor Jesus revelou a graça dele ao meu coração, ele vai revelar ao seu coração, mas não desista de procurar, de conhecer essa graça, porque foi o que aconteceu ali nos tempos de Jesus. Jesus mostrando a verdade, mas os falsos profetas mostrando que não era verdade. E infelizmente, nem todos conseguiram compreender ali Jesus, porque acabaram dando ouvidos, né, à mentira, né? E infelizmente hoje há muitas pessoas que falam que a graça é uma mentira, né? E tá totalmente errado. E me perdoe com a expressão da palavra, que por meio das nossas palavras aqui, essas pessoas elas possam ter o esclarecimento verdadeiro, né, o que ainda não tiveram. Sim, sim, exato. Até porque quando mais a pessoa mergulha, mais ela é esclarecida, né? Vem o start, o início, o start da graça, e aí a pessoa começa a pesquisar, começa a mergulhar, e aí automaticamente ela vai eliminando, né? As dúvidas são eliminadas, né? Porque eu vou dizer o nosso exemplo, vou citar o nosso exemplo. Quando vem de uma linha, como a gente vê, que é a linha neopentecostal, se depara com o evangelho verdadeiro, são muitas dúvidas, são muitos conflitos. E eles são eliminados na medida que a pessoa mergulha, né? Exatamente. Não tem como dar errado, né? Se a pessoa ela mergulha ali
se ela está procurando encontrar a verdade, ela vai achar a verdade, né? Não tem ninguém que procura encontrar a verdade e não encontra a verdade. Isso é Exato. até bíblico, né? Conhecereis a verdade. Então, a verdade está na palavra. Então, quando vê aqueles conflitos, né, que louvado seja Deus por isso, né? Por isso acontecer, porque é através dele que a gente começa a descobrir, conhecer o verdadeiro evangelho, né? Quando a pessoa ela começa a ter aqueles conflitos, mas será que isso realmente é o verdadeiro sentido da palavra, né? Ela começa a procurar sobre isso, né? Isso. André, E uma coisa interessante, né, pastora, que a gente vê os comentários das pessoas aí, muitos viveram, né, presos no sistema 20 anos, 30 anos, 17 anos, e muitos de nós até queríamos sair, né, já vinha tendo o start da graça, queria sair, mas não sabia para onde que iria, porque já foi o nosso caso, nós chegamos na igreja machucado, né, com aquela opressão que nós vivíamos lá atrás, e fala, poxa, mas e aí, eu vou para onde agora? Né? Muitos continuam porque não tem para onde ir, né? Que, na verdade, tem, mas acho que com medo de sair do sistema, né? Achando que não vai para outro lugar melhor, fica, né, preso no sistema durante anos. Não que aquilo que nós passamos lá atrás foi errado, coisas boas nós aprendemos, né? Até hoje a gente traz com a gente, mas é totalmente diferente o Evangelho da Graça, né? Quando o start da graça é revelado para você, a sua mente abre totalmente. Então aí você começa a lembrar daquilo que você fazia lá atrás, e fala, poxa, eu não sabia nada, né? E hoje, graças a Deus, a gente entende, né, muitas coisas. A gente pega para ler a Bíblia, a gente entende o que a Bíblia, aquilo que o Senhor Jesus está querendo falar para a gente, né? Exato. Antigamente não, a gente lia pelo fato de ler só, né? Ninguém, não sendo hipócrita de falar que a gente lia muitas vezes, não lia, porque nos foi ensinado que a gente só comia aquilo que eles davam, né? Então é assim, a graça é extraordinária. É libertador, né? É libertadora, porque as pessoas, no nosso caso, nós éramos presos, né? Era tínhamos um cabresto assim na cabeça, aqui assim, e só podíamos olhar para frente, né? E é totalmente diferente quando a graça, né? A gente encontrou a graça nos encontrou, é totalmente diferente. Aproveitar esse seu comentário, André, a questão do medo, né? As pessoas que sabem, porque tem aqueles que sabem que estão errados, que não está certo. Só que a questão de ter medo de sair, procurar um outro lugar. E uma outra coisa também que a gente pode citar aqui, pensa assim, mas foi aqui que eu encontrei Jesus, foi aqui que aconteceu isso comigo, foi aqui. Então, carrega aquela gratidão com respeito ao lugar. A gente pode ressignificar isso. De que maneira? Primeiro, quem faz na nossa vida não é a instituição, é Deus. Segunda coisa, se há uma gratidão no meu coração com respeito às coisas boas que me aconteceram, vou guardar. Agora, se a partir do momento que eu entendo que o lugar que eu pertenço, que eu estou, é um lugar que adoece, é um lugar que distorce a verdade, e eu já tive o esclarecimento disso, já entendi isso, eu não posso mais compactuar. Porque qual foi a minha intenção lá atrás? A minha intenção lá atrás foi buscar a Deus, buscar a verdade, certo? Então, a partir do momento que você entende que a verdade está distorcida, opa, peraí, não faz sentido
eu permanecer buscando nesse lugar, porque a minha intenção sempre foi encontrar a verdade, buscar Jesus de verdade, conhecer a palavra de verdade. Então, hoje que eu tenho esclarecimento, que eu entendo, eu não posso mais compactuar. Né? Aquela velha história, a pessoa, se ela não, ela vai fazendo, pelo fato de ter sido ensinada assim, mas a partir do momento que ela descobre que não é mais assim, que não é desse jeito, ela entende que não é desse jeito, cabe ela rejeitar ou não. Se ela prefere continuar, aí é uma decisão dela. Se ela prefere, eu não vou continuar, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo. Agora, se eu sei que não é certo mais, porque eu entendi a verdade, eu preciso me posicionar, né? Exatamente. E hoje, infelizmente, há muitas pessoas que estão aprisionadas ali, estão ouvindo falar sobre a verdade, mas por medo, né? Tem medo de tomar uma atitude, tomar uma decisão. E se você que está nessa situação, tome essa decisão, porque é a melhor escolha que você vai fazer, porque não tem outro caminho melhor do que a graça. É libertador a gente poder desfrutar de coisas que há anos, como os comentários, 30, 15, né? Anos presos aí a um sistema religioso, né? É libertador isso. Eu penso assim, pastor. Eu acho que quando a pessoa ela é esclarecida pela graça, ela não fica mais. Porque começa a dar conflito, né? Você lê uma coisa na Bíblia, poxa, aí de repente você ainda continua lá e você participa de uma reunião lá, começa a dar conflito na sua cabeça. Aí você chega em casa, aí você vai pegar a Bíblia e você fala, pô, mas o que está falando aqui não tem nada a ver com o que falaram lá. Então já começa a dar aquele conflito. Então, aí é igual o senhor falou, ou a pessoa ela escolhe sair, ou ela escolhe ficar, porém fazendo errado. Né? Exato. Então, é um conflito muito grande. Você não aguenta. Foi o que aconteceu comigo. Pode falar. E a pessoa se sente mal, né, com isso. Sim. Foi o que aconteceu com a gente, comigo, com a Adriana. E nós ficamos ainda prolongando por questões, né, não vou citar aqui para não particulares, achando que se nós saíssemos, as coisas não iam acontecer. Fomos prolongando, aí chegou uma hora, eu falei, não, chega. Hoje é o final, né? Então, assim, mas a gente lá, a gente sabia que estava errado, mas ainda ficava com aquele medo de sair, mesmo a gente sendo confrontado, mas chega uma hora que você não aguenta. É igual o senhor falou, ou a gente sai e vai seguir o caminho certo, ou a gente continua, mas fazendo o que é errado. E uma coisa também, meus amigos, eu vou até abrir os comentários aqui agora novamente. Gente, abrir os comentários de novo. Fiquem à vontade aí, tá? Uma outra coisa também. Jonas? Saiu? Jonas? Deixa eu ver se eu consigo chamar ele agora. Uma outra coisa. Gente, ouça com atenção isso. Teve um dia, saí para comer uma pizza. Foi até quando eu estava aí no Brasil, com algumas pessoas, e nesse dia, a gente comendo a pizza, essa pessoa ela não foi do mesmo lugar que eu fui, que nós fomos. Ela era de outra igreja, e ela me perguntou, né, como era, onde eu estava. Aí eu falei para ela, né, as coisas que aconteciam, né? Só que a pessoa que nunca esteve do lado da religiosidade, ela não tem noção dos impactos que são causados pelo falso evangelho. Ela não tem noção. Aí eu citei, por exemplo, o lado psicológico, né? A tortura psicológica, a pressão psicológica na questão de doações, de ofertas e por aí vai. Quando eu citei isso, essa pessoa ela ficou assim, mas como?
Isso acontece? Eu falei, acontece. Então, quando não há esclarecimento, quando a pessoa não entende a verdade e vai recebendo um alimento, vamos colocar contaminado, né? Quando ela vai recebendo um ensinamento distorcido, porque ela vai seguir, ela vai submeter o que está sendo passado. Nisso, o impacto é muito grande. Por exemplo, tem gente que acha que se tomar uma decisão de procurar uma outra igreja, vai ser amaldiçoada. Ela carrega isso no coração dela. Porque se eu sair daqui e for para uma outra igreja, eu vou ser amaldiçoada. Por que ela pensa assim? Porque o ensinamento que ela recebeu é assim. Então, assim, os impactos da mentira, né? Do evangelho corrompido, da verdade distorcida, é muito grande. Muito grande. Tem gente hoje que, por exemplo, não tem nada financeiramente, porque tudo que ganha, tudo que tem, ela dá para a instituição. Ela não consegue juntar dinheiro. Tem gente que não consegue juntar dinheiro. Né? Tem gente que não consegue juntar dinheiro para comprar um carro, comprar uma casa. Né? Por quê? Porque ela foi ensinada assim. Então, os impactos é muito grande. E quem nunca viveu, André, o Jonas, não sei se a internet dele caiu, mas a gente vai tocando aqui. Quem nunca viveu isso, quando você conta, não acredita. Quando você fala, uma vez eu contei, né? Nós temos uma amiga que é advogada, e aí a gente contou algumas coisas que nós vivemos, ela virou para mim e falou assim, olha, desculpa, mas vocês submeteram a tantas coisas, onde vocês estavam com a cabeça? Não acreditam. As pessoas não acreditam, né, pastor? Oi, André, pode falar. As pessoas não acreditam, né, a hora que começa a falar. Não acredita. Não acredita. Acho que eles pensam assim que é um mundo de contos de fadas, né? É porque as pessoas olham, André, as pessoas veem a beleza por fora, né? Porque esses lugares, né, corrompidos, eles investem na beleza. Eles investem naquilo que chama atenção, né? Na aparência. Então parece tudo muito bonito. Os clipes que usam, os seus templos, a maneira como falam, né? Enganam muito com respeito a obras sociais, que fazem muitas obras sociais, mas só quem viveu lá dentro sabe o que tem por detrás de tudo isso. Então quem está de fora acha o seguinte, não, é um lugar que eu não concordo com o jeito de pensar, mas tudo bem. Mas não é só isso. O impacto é muito grande. Por exemplo, tem gente hoje que tem problemas com a família, tem problemas em família por conta de instituição, por conta de ensinamento errado. Né? Pessoa que uma esposa arrumou confusão com o marido porque tinha que dar tudo que tinha na campanha, tinha que dar tudo que tinha porque está tendo a tal campanha. E aí o marido não aceita, que o marido não é do mesmo lugar, não, você não vai fazer isso, porque é o único dinheiro que nós temos, e por aí vai, então arruma aquela confusão danada. Então, os impactos são grandes. Mas, por outro lado, quando a verdade chega, o impacto também é grande, né? Sim. Aí que o senhor falou a respeito do marido, né, da mulher que dá o seu tudo lá, e quando ela resolve sair e ela for para outro lugar, o marido não vai querer ir, porque ele acha que é a mesma coisa Exatamente. que aconteceu naquela instituição, vai ser naquela que está indo agora. Exatamente, André. Aí entra, né, o conflito. Pô, mas eu não vou, porque deve ser a mesma coisa de onde você ia. E não é fácil. Não é fácil porque para você chegar nessa pessoa que ela está machucada, ela está, vamos dizer assim, doente, né? Machucada, tem que ir devagarzinho, tem que saber o que vai falar realmente para essa pessoa, porque nós chegamos assim, né, pastor? Sim, no nosso caso, nós chegamos assim. Até para a gente, foi difícil, né? Porque
a gente não queria que a história se repetisse. Né? Eu não quero que a história se repita. O que eu vivi lá atrás, eu não quero que se repita. Então, para a gente foi difícil. Imagine para as pessoas que ainda não têm conhecimento, né? Ainda não foram totalmente esclarecidas e acabam sendo vacinadas. Né? Jonas, voltou aí. Se quiser comentar, fica à vontade, viu? Ó, tem vários comentários aqui. Pode ir, Jonas. E infelizmente hoje tem muitas pessoas machucadas, né? Que às vezes não está em lugar nenhum, porque tem medo de que o lugar que ela procure seja o mesmo do passado dela, né? Mas a verdade é que há muitos lugares que totalmente diferentes, que podemos dizer há uma luz, né? No fim desse túnel, que às vezes a pessoa ela quer empacotar tudo e dizer que tudo é o mesmo, tudo é a mesma coisa, que as igrejas estão voltadas só para o lado financeiro, enfim, né? Aprisionar ali a pessoa. Mas não, a gente está aqui não para falar da nossa igreja, nós estamos para falar aqui do evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, o que é esclarecedor, um evangelho que não suga a pessoa pelo que ela tem, né? Não vai sugar a pessoa porque ela tem bens materiais, que ela tem uma condição melhor. Não, é um evangelho que abraça não pelo que ela tem, mas pelo que ela é, né? Pela sinceridade, pela verdade, pelo fato de querer aprender sobre o evangelho. Exato. E olha só, Jonas, o comentário do Gleucio. Foram vários comentários, mas o que parece para mim que é o do Gleucio, vou ler. Verdade é assim mesmo. Quando eu conheci a graça, fiquei maravilhado. Foi impossível continuar aonde eu estava. Essas lives foi a porta para eu conhecer o evangelho verdadeiro e genuíno. Olha que bacana. Amém, Gleucio. Fico feliz por você, Amém. viu? Amém. Eu ajudei muito ele. Hã? Eu ajudei muito ele. Então, o André, aí, ó. Vocês estão acompanhando a gente aqui na live. Quem apresentou, quem foi usado, quem foi um instrumento para ajudar o Gleucio aí nessa caminhada foi o André. Né? Com um jeitinho ali, fui falando, ele participando das lives, e hoje está aí totalmente esclarecido. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Né? O Eduardo colocou esse de Apocalipse aqui, que é muito legal esse versículo. Ouve outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu. Não sejam cúmplices em seus pecados, para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Esse versículo é tremendo. Saia dela, povo meu. Né? Ou seja, nós não podemos compactuar. Deixa eu aproveitar esse assunto aqui que eu comentei aqui, da questão de doações, essas coisas. Eu estava buscando, meus amigos, e o interessante é que antes do neopentecostal tomar conta do Brasil, já existiam, né, as igrejas tradicionais, né, na linha pentecostal, que o pentecostal raiz, show de bola, maravilha. E quando havia o pentecostal raiz, não havia o que tem hoje. Hoje as pessoas, quando você fala de Deus, quando você apresenta a porta de uma igreja para elas, muitas têm resistência com respeito ao lado financeiro. Né? Tem aquele seguinte pensamento: a igreja vai roubar o meu dinheiro. Mas por que essas pessoas têm esse pensamento? De onde surgiu isso? Dos maus exemplos, das corrupções dentro de algumas igrejas e da verdade totalmente distorcida. Né? A gente viu, hoje mesmo vi um vídeo de um camarada, não sei se o cara estava brincando, eu não sei, eu tô assim, será que o cara estava brincando? O cara pegou uma caixa de ovos assim e falou que era o ovo de Moisés, que você ia pegar o ovo de Moisés consagrado e com oferta de R$1.000. Eu não sei se era meme, eu não sei se era verdade, eu torço para que seja um meme, mas sinceramente, eu não duvido que seja verdade também, porque o que a gente está vendo hoje... Infelizmente. Então, hoje as pessoas estão resistentes por conta dessa cambada que distorceu a verdade, essa cambada que realmente só quer explorar as pessoas, que só quer usar as pessoas como massa de manobra, essa cambada que só quer enriquecer as costas dos outros usando a Bíblia. Essa é a verdade. Então, assim, nós não podemos nos calar, nós não podemos parar. Você que está do outro lado e está resistente, de repente, você que, olha,
eu sofri muito, eu já fiz isso, já fiz aquilo, dei isso, dei o meu carro, dei a minha casa, fiz isso, fiz aquilo, e hoje eu não tenho nada, pastor Joel. Hoje eu estou na rua da amargura, hoje eu estou mal das pernas. Eu entendo o seu sofrimento, mas ouça com atenção o que a gente tem para falar para você. O evangelho não é o que você viveu. O evangelho que está na Bíblia. O Cristo que foi apresentado para você, vou usar as palavras da Camila, não é o Cristo da Bíblia. Tá? Deixa eu ler o comentário aqui. O Natanael, o pastor Natanael. O neopentecostalismo é a pior receita religiosa que existe. Concordo também. A Adriana colocou: eu passei a desfrutar de uma vida de abundância em todos os sentidos, depois que a graça nos alcançou. Aceitei o único e perfeito sacrifício que foi Jesus. Está aí o comentário da Adriana. Que maravilhoso. É isso, gente. Como falei, pode falar, Jonas, fica à vontade. E você vê que eu tô pensando aqui. Não vou tirar os comentários, não, tá? Porque, assim, os comentários, eu sei que tá em cima do rosto de vocês aí, mas não, tranquilo. As pessoas vão comentando, vão interagindo com a gente, fica legal. E às vezes a pessoa ela fica dependente ali. Essa live aqui, eu acredito que é para essa pessoa se libertar. É como um remédio. Às vezes a pessoa, para passar a dor, ela depende daquele remédio. Às vezes a pessoa está dependente de algo, né? De um voto, de uma campanha. Nós estamos aqui para mostrar para você que você não precisa disso. Você não precisa de ficar aprisionado a algo de que você não será curado porque você não fez tal coisa. Não é assim. A verdade não é essa, né? Que se você não fizer, vai acontecer tal coisa. A verdade não é essa. Isso, o que falaram para você, falaram para mim, mentiram. Hoje eu posso dizer que mentiram, porque eu fui atrás da verdade. E a verdade me alcançou. Quando você busca a verdade, ela vai te alcançar. Você vai descobrir que você não depende desse remédio, né? De algo ali para você ser curado, abençoado, que seja. A única coisa que você precisa é do Senhor Jesus, é crer na graça dele. É isso aí. E assim, o senhor falou da pessoa ser curada, pastor Jonas. Se não for a vontade do Senhor Jesus, ela não vai ser curada. Exato. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode dar o carro, pode dar a casa, pode dar... Mas se o Senhor Jesus não quiser curar ela, não vai curar, né? Porque a última palavra é dele. Igual a gente sempre vem falando, a gente pode orar, a gente pode pedir, mas a última palavra é do Senhor Jesus, que seja feita a vontade dele, não a nossa. Nós, como seres humanos, né? Nós, como seres humanos, não queremos, né? Sofrer, não queremos passar por dificuldade, mas não depende da gente, depende do Senhor Jesus. Exato. E, assim, as pessoas que têm em mente o seguinte: mas a vida inteira eu fiz isso e alcancei isso, alcancei aquilo. Quem nos concede bênçãos é Deus por sua misericórdia, não porque merecemos. Verdade. Eu sempre cito o seguinte: existem pedidos na nossa vida que fizemos a Deus que não aconteceram. E existem pedidos que não fizemos, existem coisas que nós não pedimos, coisas que nós não pedimos e aconteceram. O que isso mostra? Deus é misericordioso. É Ele quem faz, é Ele quem dá, não é o homem. E o Natanael colocou aqui, com respeito aos testemunhos que eles usam, tudo exatamente para trazer, para iludir. Porque a gente sabe que a coisa é mais embaixo, é feia. A coisa é feia. Aparentemente parece tudo muito bonito, né? E uma coisa que usam muito, que eles enaltecem muito, onde as pessoas se prendem, os números. Nós temos tantos prédios, nós estamos em tantos lugares, nós temos tantos recursos, e as pessoas acabam se entregando a isso porque elas acham que Deus aprova tudo isso que eles fazem pelas coisas que eles têm. E aí eu quero citar para vocês, meus amigos, quando aquele... Me fugiu o nome, meu Deus. Aquele camarada, se alguém aqui lembrar, mas está em Atos isso, quando ele vê o Espírito Santo usando os apóstolos, usando Pedro e os demais, ele se propõe a comprar o dom do Espírito Santo. Acho que é me fugiu o nome aqui.
Mas se alguém Eu também lembrar... não lembro. Mas eu sei o que o senhor está falando. Então, ele se propõe a comprar o Espírito Santo, ele queria comprar, ele queria usar o dinheiro dele para receber o dom do Espírito Santo. E Pedro, né? Pedro dá uma dura nele, dizendo que aquele dinheiro dele seria para a perdição dele, que não se compra o dom do Espírito Santo. Ou seja, não tem nada a ver com o dinheiro, não tem nada a ver com os bens, não tem nada a ver. Simão, obrigado, Gleucio. Simão, exato, Simão. Ele quis, porque ele, como ele é Simão Mágico, se eu não me engano, é isso mesmo. Então, assim, ali nós temos claramente que não tem nada a ver com dinheiro. Então, essa questão das pessoas acharem que, porque tem bens, porque tem isso, e Deus aprova porque tem essas coisas. O jovem rico também tinha. Zaqueu também tinha, mas Zaqueu, quem era Zaqueu? Era corrupto. Nós temos homens na Bíblia que tinham bens, né? E o primeiro a fazer a proposta de bens, de poder, em troca da verdade, foi Satanás. Quando Jesus estava lá no monte, o que Satanás propôs para Jesus? Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Então, quem propôs poder, quem propôs bens, riqueza, em troca da verdade, foi Satanás. Nossa. E hoje eles usam a mesma coisa. Então as pessoas precisam entender isso. Que não tem nada a ver. Quer dizer que se eu estou prosperando, se eu estou ganhando dinheiro, que Deus tá comigo. Então, se for assim, então, Deus abandonou Paulo, porque Paulo disse, eu sei ficar contente, tanto na escassez como também na abundância. Eu sei ficar feliz quando eu tenho tudo, quando eu também não tenho nada. Então, são essas coisas que as pessoas precisam entender. Tá? Vê que a única coisa que... quem promete dar mundos e fundos é o próprio diabo, né? Aí a gente começa a pensar, poxa, o diabo que prometeu tudo isso, e as pessoas que vêm com propostas como a que prometeram para Jesus, não vem de Deus, vem do diabo. O que Jesus promete? Vida eterna, mais nada, né? Então, a pessoa que está aí apoiada, né, a uma bênção, a um bem material, entenda que Jesus não promete nada disso, ele promete da vida eterna. Tudo que fala, quando falamos de promessas, são possibilidades. Igual o André deu o exemplo aí de cura. Nem todo mundo é curado. Todo mundo quer ser curado, mas nem todos são curados. Mas está lá a promessa de cura, está a promessa de prosperidade. Todo mundo não, nem todo mundo é rico, nem todo mundo tem saúde, nem todo mundo tem um casamento 100%. Enfim, são diversas coisas. Então, falando de promessas, são possibilidades. A única promessa que ele promete dar, de fazer acontecer, é a vida eterna, é a salvação. Exato. E André, quiser falar, fique à vontade. Eu tenho uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui que vai esquentar o clima mais ainda aqui. Pode falar. É assim, posso falar? Pode. Pode. O Wagner colocou um versículo aqui, obrigado, Wagner. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem... Aí faltou outra parte do versículo. Bom, o Eduardo colocou, naquela religião, se você começa a prosperar, já era, levantando o obreiro para poder te aproveitar da sua vida financeira também. Verdade. Bom, gente, é o seguinte. Vou falar para vocês como funciona... Atenção. Como funciona o sistema religioso com respeito a bens materiais. Vocês querem saber como funciona? Eu vou falar para vocês como funciona. Porque eu fiz parte desse sistema e ninguém me contou, não. Eu vi, eu vivi e eu fiz também. Mas graças a Deus, a graça me alcançou, me arrependi disso e hoje eu confronto o que eu vivi lá atrás. É o seguinte, é assim. Primeiro, eles exaltam a prosperidade. Exaltam os bens, que você tem que ganhar dinheiro, que você tem que ter carro, que você tem que ter isso. Quero deixar claro uma coisa aqui. Nada contra bens. A gente quer que as pessoas, sim, tenham o melhor. A gente quer que as pessoas, sim, tenham uma moradia decente, tenham
o conforto, tem o melhor. A gente torce, a gente ora para que isso aconteça. A gente fala para a gente só é contra a teologia da prosperidade, querer usar a Bíblia para esse meio, né? Como o Jonas colocou, a promessa é a vida eterna. Deus nos concede bênçãos para suprir as nossas necessidades. E Ele dá muito mais daquilo que precisamos, né? Poderíamos ter apenas o básico, mas Ele dá muito mais do que o básico para a gente, porque Ele é misericordioso. Então, vamos lá. Como funciona essa questão do sistema religioso envolvendo a prosperidade? Primeiro, eles exaltam os bens, exaltam o dinheiro, a riqueza, que a pessoa tem que ganhar dinheiro, a pessoa tem que ter o próprio negócio, que a pessoa tem que ter aquilo, tal. E eles exaltam mesmo, a ponto deles compararem o seguinte: se você não está ganhando dinheiro, se você não tem bens, tem alguma coisa errada na sua vida. Eles alegam o seguinte, que quando o diabo está na vida da pessoa, a pessoa não ganha dinheiro. É assim. Você tem um vídeo de um sujeito, vocês viram o vídeo aí, que o sujeito fala assim no vídeo: a prova de que Deus não está com você é que você está sem dinheiro. É um vídeo que está rodando direto aí. E, né, totalmente errado isso, né? Mas por que ele falou isso? Porque é o sistema religioso. Muito bem. E aí eles vão exaltando os bens, exaltando, e a pessoa fica correndo atrás. Eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro. Tá, e a pessoa conquista, compra lá um carro, abre uma empresa, começa a ganhar dinheiro. Aí quando chega a época de arrecadação, o que eles fazem? Eles mudam o discurso. Esse carro não vale nada, porque quando você morrer vai ficar aí. Essa casa não vale de nada, porque é pedra, é tijolo, e vai ficar por aí mesmo. Então, aí eles mudam o discurso para a pessoa desapegar daquilo que eles mesmos inflamaram para a pessoa ter. Então, eles trabalham com esses dois lados. Vamos levar para ter, mas também vamos trabalhar para a pessoa não ter. E aí, quem sofre nesse? Quem é a vítima aí? É o próprio povo. É o próprio povo. E as pessoas que não têm conhecimento se rendem a isso. Exato. E aí o que acontece? O Natanael escreveu isso exatamente, Natanael. E o que acontece? Isso vai são anos e anos assim. Conquista, ganha dinheiro, você tem que ganhar. A pessoa fica ali toda semana fazendo a corrente para ganhar dinheiro. Aí quando chega no meio do ano, tudo que ela ganhou, ela tem que entregar. Aí dá mais 6 meses, ganha, entrega tudo de novo. E aí eu pergunto, vai 10? São 10, 20, 30 anos desse jeito. Quem aguenta? Ninguém aguenta. Acaba se tornando um ciclo, né? Vai correndo atrás e roda e nada acontece, né? Exato. Você vê e como que a gente, né? Aí a pessoa tá tanto tempo, fala assim, meu Deus, por que eu não tenho um bar, o mínimo, uma família, não tenho, né? Enfim, mas é só a gente começar. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que parar e pensar e analisar sobre tudo, né? Peraí, eu estou fazendo certo, né? Como fala para mim fazer, não acontece, tem alguma coisa errada. Eu não estou fazendo errado, estou fazendo da forma que está falando fazer. Não tá, então, alguma coisa não bate, é só a gente raciocinar. Alguma coisa não bate, a conta não fecha. Você vê que não está batendo. Você está fazendo corretamente. Você está fazendo tudo que é direcionado, tudo que é orientado, né, conforme dizem, mas nada está mudando, nada está acontecendo. O errado, meu amigo, não é você. O errado é o que você está aprendendo. Não tá dando liga, podemos dizer assim, né? Sim. André, fique à vontade. O senhor falou é muito interessante porque que o pastor Jonas falou que a pessoa está fazendo tudo certo, mas na cabeça dela, pastor Jonas, está certo. Ela, na cabeça dela, está certo. Só que, na verdade, não está. Né? Igual pra gente, quando estava lá, estava certo. Né? A gente brigava, batia. Sim. Se precisasse, a gente brigava, batia para defender. Porque aquilo que a gente fazia era certo. Exato. Só que, na verdade, não era, né? Assim, o mais triste de tudo é que tem muitas pessoas que estão lá e, de repente, se o Senhor, na segunda volta do Senhor Jesus, é capaz de não ir, né? Porque achando que está fazendo a coisa certa, quando, na verdade, não está fazendo. Sim, verdade.
né? E assim, quero juntar tudo isso que a gente está falando com uma pergunta. Por que eles não pregam a graça? Porque a graça anula tudo isso que a gente falou aqui agora. Porque a graça, ela derruba o mérito. É favor imerecido. Então, opa, peraí então. Então, eu não vou fazer, eu não preciso fazer mais essas coisas porque é por graça que eu recebo? Exato. Então, é como se alguém falasse assim para eu chegar assim, olha, é o seguinte, mas lá eu tinha que dar isso. Não, você não precisa dar mais nada. Você não precisa fazer mais nada. O que você vai ofertar, o que você vai dar, é por generosidade, como está escrito na Bíblia. E não por troca. Você não precisa mais se preocupar em dar alguma coisa para receber. Se você for dar alguma coisa por gratidão, por consciência que o evangelho precisa de recurso, mais nada. É quando a pessoa recebe uma resposta dessa, peraí. Então quer dizer que 20 anos eu estava fazendo coisa errada? Exato. Você falou uma coisa aí a graça desmonta tudo que eles fazem. Não sei ainda, mas tem uma época que eles começaram a criticar, começaram a falar mal, começaram até a querer pregar a graça, até começaram a falar da graça, mas se ser religioso falar da graça, pra cima de mim? Ah, peraí, poxa. Tá bom, ok. A primeira coisa que eu quero ver, corta as campanhas. Corta toda a campanha de arrecadação. Vai começar a pregar a graça? Tá bom. Então, julho e dezembro não tem mais campanha nenhuma lá. Bem combinado? Ah, não. Aí não. A gente vai falar da graça, mas a campanha continua. Então, peraí. Então não dá. Né? Fala, Jonas. Uma coisa interessante, né? A graça, ela derruba o mérito, né? Hoje tem o meu trabalho, hoje eu sei que tudo que a gente tem, que a gente conquista, foi por meio dos nossos méritos, né? Nossos esforços, né? Dedicação. E quando se fala de salvação, quando se fala de graça, não é nada disso, né? Se você quer prosperar, você sabe que todo mundo sabe o caminho que temos que fazer para prosperar. Nós temos que trabalhar, não tem outro caminho. Não é não é um simples mágica que você vai ter dinheiro, né? Vai aparecer dinheiro na sua conta. Eu já vi até vídeos assim, né? Olha a carteira. Tava com 10 Olha a carteira. R$100. Apareceu 50 a mais. Nossa, Mas, eu já vi esse vídeo. São coisas que a pessoa que está ali, ela fala assim, meu Deus, será que isso acontece? Então, a pessoa ela acaba sendo vítima de tudo isso. Então, eu entendo que isso não acontece. Não acontece. Se você quer prosperar, todo mundo sabe o caminho. Tem que trabalhar. Não tem outro caminho. Não tem um caminho fácil, né? Agora, quando nós falamos de salvação, quando falamos de graça, é totalmente diferente. Não é nada por mérito. Você pode fazer o que você quiser. Você pode dar o que você quiser dar. Você nunca irá herdar por meio de dinheiro, por meio de bens materiais. Nada vai comprar o que Jesus fez por nós. Exato. E assim, André, quer falar? Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, professor. Esse vídeo que vocês citaram aí, do camarada lá, apareceu 20 na minha carteira, apareceu 10. É uma vergonha, cara. Uma vergonha isso. Olha, assim, foi gente. E o pior que assim, aí que tá, porque até você citou, André. Quem não conhece, acha que todo mundo faz a mesma coisa. Então esses caras, eles envergonham o evangelho. É uma vergonha do evangelho. Eles envergonham o evangelho de um jeito. Mas o que está escrito lá na epístola de Pedro, o que é dele está guardado. Se não houver arrependimento, meu amigo, o que é dele está guardado. Porque esses camaradas, eles difamam o caminho do evangelho. Porque imagina lá, a pessoa está lá sentada, apareceu 10 na minha carteira, apareceu 20 na minha carteira. Aí eu já vi várias vezes esse vídeo em várias formas diferentes, cada um brincando de um jeito. E eu fico olhando essas coisas, meu Deus, onde vai parar isso? Hã? Você é um motivo de chacota para o evangelho, né? Isso é uma verdade. Não, o problema também, Jonas, aí quando vê um cara fazendo isso, aí
Vê aquela multidão de gente sentada. Aí que está o problema. Por quê? É um cara com uma ideia maluca, doida, não tem nada de Bíblia aí, não tem nada de fé aí, não tem nada de fé, nada de Bíblia, e muita gente seguindo o cara, muita gente sentado para ouvir o cara. E aí as pessoas não conhecem o Evangelho, olham isso, mas que isso? Então, quer dizer que esses crentes são assim? Porque a pessoa na cabeça dela, todo mundo é igual. Toda igreja é igual. Ela não vai saber. Tem gente que não sabe o que é neopentecostal, né? O que é pentecostal, a igreja reformada, não sabe o que é verdadeiro evangelho. O povo não sabe isso. Então as pessoas, por isso que está escrito lá em Oséias, meu povo sofre por desconhecimento, né? Fique à vontade, André. O que o senhor falou lá, até na reunião ontem que o senhor fez com a gente aí dos pastores, o senhor falou que não é errado a gente pedir, né? A gente pedir um carro bom, pedir uma casa boa, pedir uma condição de vida boa, não é errado pedir. O que a gente não pode é fazer barganha. Exato. Né? Barganhar com Deus. Isso a gente não pode fazer. Mas pedir, a gente pode pedir. É claro que, igual a gente sempre fala, se for a vontade de Deus, né? A vontade do Senhor Jesus. Sim. Pedir, a gente pode pedir à vontade. Exato. E é tão bacana isso. O Toninho colocou aqui, ó, boa noite, graça e paz. Eu enviei o vídeo para o pastor Joel mostrando esse lance, supostamente dinheiro aparecendo dinheiro na carteira ou no bolso dos outros. Tudo armado, está cheio de seitas. Verdade. Toninho mandou esse vídeo, desse camarada mostrando isso. Então, assim, é umas coisas, né? E a gente está aqui justamente para fazer o quê? Mostrar a verdade, do outro lado. Como o André citou agora, você pode pedir para Deus, não tem problema você pedir a cura. Senhor, oro para que fulano seja curado. A gente tem esses pedidos de cura na Bíblia. Jairo pediu para Jesus curar a filha dele, né? O pedido lá do centurião, tantos pedidos na Bíblia. Só que nós entendemos que a vontade de Deus é soberana. Mas só entende isso, que a vontade de Deus é soberana, quem conhece, André, o verdadeiro evangelho. Porque quem não conhece acha o seguinte, não, é o que eu determino. É o que eu determino. Inclusive, eu vou postar essa semana, eu fiz uma caixinha de perguntas, e gente falando sobre o negócio de determinar, achando que é o que fala, é o que determina e pronto, acabou, e não é isso. A gente entende que posso pedir, mas quem determina é Deus, né? E hoje muitas igrejas, né, estão lotadas e as pessoas estão indo atrás disso, né? Isso é o que mais entristece, porque as pessoas querem ir atrás onde está falando de prosperidade, onde está falando de bênçãos, onde está falando de cura, né? E não estão preocupados com o real sentido do evangelho, né? Claro que a gente, não que hoje nós não oramos pelos doentes, não pedimos a prosperidade. Isso nós fazemos, com certeza, mas isso não é o principal, né? O principal, o real intuito disso tudo é a pessoa conhecer a graça de Jesus. Não ir pelas bênçãos, ir pelo que ele é. Exato, né? exato. Olha só os comentários aqui. A Cida escreveu assim, ó, eu fiquei 5 anos fazendo a corrente sem faltar um sábado e nunca recebi nada. Fazia tudo que pedi, só que nada aconteceu. Eu fico pensando, Cida, quantos, de repente, passeios você perdeu? Quantos finais de semana você não teve por conta que você tinha que ir? Quantas coisas você deixou de fazer no sábado? Porque na sua cabeça, se você faltasse um sábado, e aí que não ia acontecer nada na sua vida. Né? É um sistema que prende, que escraviza as pessoas. O Toninho escreveu assim, olha, por isso que as igrejas ficam cheias de pessoas, parece que as pessoas gostam de ser enganadas. Infelizmente, eu também penso assim, parece que o povo gosta de ser enganado. Testemunho que aparece dinheiro na conta, quem já trabalhou em banco sabe que quando o funcionário do banco faz depósito errado, em conta poupança, não estorna, isso é um erro do funcionário do banco. A Ana Paula colocou isso, sim, ou seja, a pessoa depositou errado, tem que devolver, o valor não pertence a ela, não é testemunho, é isso também, meu Deus do céu. É umas coisas. Por isso, gente, a gente está aqui para falar
mostrar a verdade para as pessoas. Na verdade, é tentar limpar a sujeira que esses camaradas fizeram e fazem. Porque sujaram muito o evangelho. Hoje a gente está aqui de alguma maneira para limpar essa sujeira, tentar de alguma maneira ajudar quem sofreu com tudo isso, mostrar o caminho da verdade, mostrar o evangelho da graça, mostrar que existe uma leveza, um fardo que é de Cristo, que é leve, que existe um jugo suave que vem dele, né? Uma vez, pode ficar à vontade, que a gente já vai encerrar. uma vez a gente, num culto, né? Teve uma frase que a gente colocou que eu nunca me esqueço dela, né? Nós sabemos que o nosso Deus é Deus de resposta, né? E quando nós falamos de Deus de resposta, a gente está falando também que a resposta de Deus pode ser não, às vezes pode ser esperar, né? E às vezes pode ser um sim. Então, às vezes, a pessoa que está ouvindo essa live está falando assim, não, mas eles não acreditam que pode acontecer prosperidade, que não pode acontecer uma cura. Nós acreditamos. Mas acreditamos também cremos também que quando isso não acontece, também é a resposta, né? Sim. Uma pessoa curada é resposta de Deus, né? Por exemplo, Jonas, o filho da Dani, né? Que o Elias, que já está bem no hospital, saiu da UTI, que esteve entre a vida e a morte, né? O médico deu para ele 20% de vida, um recém-nascido. O que a igreja fez? A igreja entrou em oração, pedindo a Jesus a cura do filho da Dani e do Leandro. E hoje ele continua no hospital, está no quarto, mas em todas as vezes em que eles pediram ali no grupo da igreja, a gente ia em oração, mas sempre deixando claro, Deus está no controle de tudo, a vontade é de Deus. Nós oramos pela cura dele e foi curado, né? Já está bem, esperamos que volte para casa, mas Deus sempre no controle de tudo. Então, assim, mostrando para quem está do outro lado que nós oramos pela cura, nós oramos para que as pessoas fiquem bem, oramos pelas famílias, as famílias que estão destruídas, a gente ora para que Deus restaure as famílias, mas a gente entende muito bem que a vontade de Deus, Deus pode ou não pode, Deus pode ou não pode fazer, ele pode fazer, mas ele faz se ele quiser, é isso. E não há nada na terra que faça, que contraria a vontade dele, não há campanha, não há oração, não há nada que faça o que Deus não quer, né? Porque a forma como que é conduzido, né, esse sistema religioso, a forma como eles fazem, dá a impressão de que eles querem mudar o que Deus quer, mudar os planos de Deus, né? E a vontade sempre vai prevalecer, né? Sim. Bom, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? Sem ele, nada do que se existe teria sido feito, né? Boa. Então, é isso, é a vontade de Deus. Eu sei que para essa pessoa que está no neopentecostal entender a vontade de Deus, eu acho que é difícil entrar isso na cabeça, mas vou ser bem sincero, entra, viu? Dá certo. A gente entender a vontade de Deus, a gente, por vários momentos da nossa vida, a gente questionou, né? Mas hoje a gente entende que a vontade dele sempre é boa, perfeita, é agradável, né? A vontade dele sempre vai prevalecer. E queira a gente sim, queira a gente não, é a vontade dele. Caiba a gente entender isso, né? Uhum. É verdade. Pode falar, André. É igual o pastor Jonas falou, né? Que até o não de Deus é uma resposta para a gente, né? Sim. Mas muitas pessoas, elas não querem ouvir o não, né? Elas querem só o sim, só me dá, e não querem... Quando o não acontece, a primeira coisa que ela faz é querer colocar Deus na parede, né? Bota Deus na parede que vai acontecer, né? Sim. Mas se não for a vontade dele, meu amigo, tem chance. Verdade. E somos nós na parede, né? E essa questão de não aceitar o não de Deus, acho que o Euler escreveu isso, né? Que a culpa recai sobre a pessoa. Eu vi o comentário do Euler, acho que ele que escreveu aqui, ó, achei, ó. E quando nada acontece, a culpa recai sobre a pessoa
e ela não colocou toda a força, ainda sai culpada da história. Aí que ela se sente mais cobrada ainda. Mais cobrada. Imagine o emocional de uma pessoa dessa. É que eu falo, esses lugares, eles adoecem as pessoas. Tem muita gente doente, fisicamente também, mas doente espiritualmente e emocionalmente nesses lugares. Porque vivem num nível de ansiedade altíssimo, porque estão correndo atrás de coisas e acham, né, colocam esperança no que fazem. Não, eu vou fazer assim para Deus e vai dar certo. E quando não dá, se sentem decepcionadas. Por isso tem muita gente hoje decepcionada com a fé, tá? Tem gente hoje que está decepcionada com a fé por conta dessas promessas sem base bíblica, né? O Eduardo escreveu assim: verdade, pastor, eu e minha esposa viajávamos, e ao invés de curtir o passeio, ficávamos preocupados em procurar uma igreja. Quanto lazer perdido, olha só. Né? A pessoa vai viajar, fica procurando uma igreja para não deixar de ir, no momento ali, de repente, 15, 20 dias, 10 dias, era um momento de lazer, né? Mas tinha que estar ali cumprindo e ir em algum lugar, porque se não fosse, mal ia alcançar, coisas ruins iriam acontecer, por aí vai. A Cláudia escreveu: não deu certo porque não me esforcei bastante, não dei o meu melhor. Sim, são essas coisas que eles usam. E eu fico assim, né, hoje liberto disso, mas eu fico pensando como está o emocional dessa gente, André. Como estão essas pessoas emocionalmente. Meu Deus, pessoas que fazem assim, mas eu fiz, quem fazer, aí vira para o pastor, e aí, fiz aqui, e agora, pastor, então? Tem alguma coisa errada na sua vida. E a pessoa fica assim, não sei quantos anos, meu Deus do céu, não sei quantos anos, na esperança ali, às vezes, de encontrar uma pessoa para se casar, né? Na esperança de comprar algo, uma casa, alguma coisa, mas não sai do lugar, não sai do lugar. E aí, uma outra coisa também para a gente encerrar, a live é extensa, né? Mas os assuntos aqui são... Mas aí ela começa a olhar para os testemunhos que eles colocam, que as pessoas têm isso, que as pessoas têm aquilo, e acabam se comparando, e aí ficam mais escravizadas ainda, se sentem mais culpadas ainda. E aí acabam aceitando a ideia de que estão possessas de demônio, que não são abençoados porque o diabo está ali na vida delas, por aí vai. Mas essa pessoa que tem, né, como testemunhos, né, casas, mansões, essas pessoas, elas têm os seus trabalhos aí, né, faculdades e tudo mais, e pelo fato de ter tudo isso, só que acabam se rendendo ali à religiosidade, falando que alcançou por meio disso, né? E a gente sabe que isso não acontece. Se a pessoa ela não se aprofunda ali em um conhecimento, em um estudo para ter o melhor, né? Isso não vai acontecer. Isso não é um passe de mágica que eu vou falar e vai acontecer. Do nada a pessoa apareceu com uma mansão, apareceu com carros importados. Isso não acontece. Isso tudo tem um fundamento, tudo tem uma base. Investiga, procura investigar. Sempre mostre o nome, sobrenome da pessoa. Procura investigar sobre essa pessoa, como foi para ela alcançar isso. Você vai ver que é totalmente, não tem nada a ver ali com o que ela está falando ali em cima. Eu estou falando isso porque já conversei com várias pessoas que têm essa condição e falaram, olha, pediram para mim mentir, né? Para mim falar que eu alcancei por meio disso, mas não foi por meio disso, né? Mas a pessoa ela está alienada ali, ela está ali, né, presa, ela acaba falando coisas que não é exatamente isso, né? A gente sabe que a vontade de Deus ela prevalece, que Deus pode abençoar, mas ela começa a enaltecer ali uma campanha, enaltecer uma corrente, e não é exatamente isso, né? Exato. O Toninho escreveu esses dias para trás, um bispo amigo nosso, conhecido por todos, disse que se a pessoa não prospera é sinal que Deus não está com ela. Toninho, eu citei isso aqui na live.
infelizmente, eu vi isso também. Eu achei, assim, muito feio isso. Que né? Como é que se diz? É medir a vida espiritual da pessoa com aquilo que ela tem. Coisas que nós não vemos na Bíblia, né? Os bens não quer dizer o que a pessoa tem, não quer dizer nada. Não quer dizer que se ela tem, porque ela tem Deus na vida dela, porque nada disso. Né? Meus amigos, a live é extensa, o assunto é muito, né? Assim, tem muitas coisas para a gente falar, mas a gente vai deixar para as próximas. Mas gostei demais aqui que está com vocês e que as pessoas entendam a verdade e volto no versículo que nós lemos lá em Gálatas 4,16. Paulo disse para os Gálatas: porventura me tornei inimigo de vocês por dizer a verdade? Então a ideia não é ficar inimigo de ninguém aqui. A ideia o propósito aqui é pregar a verdade, ensinar a verdade. E, é claro, se a pessoa for esclarecida, ela vai entender bem o que a gente está falando. O André, acho que caiu aí dele, né, Jonas? A gente vai encerrar. Então, Jonas, é isso mesmo. Aproveitando aí, o endereço da igreja de São Paulo é Rua Carolina, né, Fonseca. Isso. 868, próximo à Universidade Brasil, antigo Castelo. Tem fácil acesso ali, né? Perto do terminal metrô Itaquera, perto do Parque Marisa também. É bem fácil acesso ali para a pessoa poder se achegar à nossa igreja. Amém. Então, se você procura uma igreja bíblica em São Paulo, a igreja Status 2, em Itaquera. Quem mora em BH, nós temos a Atos 2 em BH também, Rua Coriatã, 140, bairro Guarani. Mais informações é só me chamar aqui no direct que eu passo para vocês. Estamos à disposição. Eu estou no culto online aos domingos às 9 da manhã e nas lives aqui domingo à noite. Então, 8h30 da noite live, de manhã é culto. Tá bom, gente? Então é isso. A gente vai trazer mais temas para vocês aqui. Eu gostei desse tema de esclarecimento. A gente podia continuar, Jonas, com esse tema de esclarecimento, claro, falando de outros assuntos. Verdade. Tá? Então, hoje foi a primeira parte dessa live, esclarecimento. Eu vou fazer o seguinte, domingo que vem é que dia, hein? Domingo que vem é... Dia 1º de setembro. Boa. Então, domingo que vem, a gente vai falar do esclarecimento de novo, sobre esclarecimento, e eu vou ler, coisa que eu nunca fiz, hein? Eu vou ler o meu esclarecimento de 4 anos atrás, quando eu tomei a decisão de sair da religiosidade. Vou ler aqui para vocês. Tá lá, não editei, do jeito que eu escrevi, ficou, tá lá, 23 de maio de 2020. Eu vou trazer esse esclarecimento para vocês no dia que eu saí, quando eu surpreendi todo mundo. Né? Eu manifestei a minha saída, eu publiquei a minha saída no Instagram, aqui, ó, na rede social. Não cheguei para ninguém, eu cheguei e falei para todo mundo ficou sabendo ao mesmo tempo. Eu vou ler esse esclarecimento no domingo que vem. Vai ser a live daquelas, convida aí muita gente, eu vou ler para vocês, e aí, cada trecho eu vou explicar. Tá? Claro que naquela época, como eu ainda foi uma coisa recente, bom, vou deixar para falar do domingo que vem. Não editei nada. Teve uma vez uma pessoa me perguntou para mim assim, nesse esclarecimento, você chegou a editar ele, depois você publicou? Nada, nem um ponto. Do jeito que eu publiquei, isso virou documento, para quem não sabe, tá? Isso é documento judicial, para quem não sabe. Isso virou um documento judicial, esse esclarecimento meu. Tá? Só te dizer para vocês. Então, domingo que vem eu vou ler ele aqui com vocês, tá? Mostrando para vocês a questão do esclarecimento. Tá? Qual o objetivo dessa live, Jonas? Esclarecer as pessoas. Amém. Não é criar confusão, não é
é esclarecer. E quando você esclarece, você fala a verdade. E quando você fala a verdade, você cutuca a mentira. É verdade. Você cutuca, não tem jeito. Tem como. Né? Não tem como. Então, É necessário. vai falar de, o tema da live é esclarecimento. Tá, vai esclarecer o quê? A verdade. Tá, então aí. Então, mentira vai falar a ser verdade. Mostrar o que é mentira ali, o que era mentira, o que realmente é verdade, né? Sim. Sim. E olha, vou falar uma coisa para você. Domingo que vem, aquelas pessoas que me julgaram na época, algumas me pediram perdão. Tem até uma que eu gostaria que, se ela puder participar da live aqui comigo domingo que vem, eu vou chamar ela para participar. Porque ela mandou para mim um texto, mas me detonando no dia que eu saí. E depois de alguns anos, 2 anos, se eu não me engano, ela voltou a mensagem para mim pedindo perdão porque tinha sido alcançado pela graça. Eu vou tentar falar com ela, porque se ela puder aqui. E ela hoje é da Igreja Batista, se eu não me engano. Acho que é a Igreja Batista que ela frequenta. Uma igreja bíblica também. Que ensina o Evangelho da Graça. E se ela puder, eu vou pedir para ela participar aqui comigo. Tá? Também. Então, domingo que vem, vamos falar sobre esclarecimento de novo. Mas dessa vez eu vou colocar aqui o meu manifesto. Aquilo que eu coloquei aqui nas redes sociais há 4 anos atrás. Vou convidar todo mundo da igreja, quem puder acompanhar aqui. Vai ser bacana, Jonas. Beleza? Legal, isso aí. Tamo junto aí. E tenho certeza que, assim como hoje, né, será esclarecedor. E vamos fazer isso aí, convidar pessoas que a gente sabe, né? Eu tenho amigos meus que precisam conhecer, ser esclarecido por essa graça. Eu digo mesmo para essa pessoa que está ouvindo agora, está vendo nessa live, para fazer o mesmo, de convidar uma pessoa, 2 pessoas que você sabe que está sofrendo muito dentro de um sistema religioso, está sendo aprisionado, alienado por uma coisa que você sabe que não é verdade, né? Então tá aí o convite para essa pessoa, convidar outros. Então. Vai ser bacana. Eu nunca fiz isso. Vai ser a primeira vez. Nem no livro que eu escrevi, que nós escrevemos, eu e a Bruna, eu publiquei citei, mas eu não cheguei a publicar ele. Mas a gente vai ler ele aqui domingo que vem. Muita gente não leu esse. Inclusive, o título dele é Esclarecimento. O título dele é Esclarecimento. Muita gente não leu. Teve gente que leu, mas esqueceu. Vou trazer aqui para vocês. E eu não editei ele. Não tirei uma vírgula. Do jeito que eu publiquei naquele dia, naquele horário, ficou. E se tornou uma prova judicial. Tá? Porque tentaram derrubar as minhas redes sociais. Derrubaram 2, Facebook, também YouTube, mas eu consegui recuperar não, fiz outro canal no YouTube, tinha que fazer outra página no Facebook, tinha que fazer outra, então eu perdi, e queriam derrubar o meu Instagram de qualquer maneira, então acabou que eu tive que me resguardar, tive que me proteger, e esse esclarecimento meu se tornou uma prova judicial. Então beleza, eu li e vou reler novamente para memorizar mais. Ok, o Eduardo, show de bola. A dona Rosa colocou, eu li esse esclarecimento no dia que o senhor postou. Ah, sim, no dia que eu postei. Bacana, dona Rose. Vou ler de novo aqui. Ai, muito abençoado. Eu vou até pedir para o Carlos fazer umas artes com esse esclarecimento que eu vou passando aqui com vocês. Vou lendo e vou passando. Não sei se vai ter como, porque vai ter participação. Mas vou ver. Mas a gente vai fazer uma live assim. Então a gente vai fazer essa série de lives aí, aos domingos, chamada Esclarecimento. Hoje foi parte 1, domingo que vem parte 2. Beleza, Jonas? Fechou, combinado. Gente, um beijo no coração de todos, um grande abraço, Jonas, Deus te abençoe. Jonas aí, gente, quem não sabe, tá aí, a esposa dele tá gestante. E que dia que nasce a Heloísa, Jonas? Outubro. Que dia que tá previsto aí? Tá para dia 10, né? Outubro? Isso, outubro. Outubro? Exato. Ah, bacana. Então tá pertinho já.
praticamente um mês, né? Bacana aí, ó. Pastor Jonas é paizão de primeira viagem aí, gente. Ele, Adriele, mãe. Tá vendo? Olha o impacto da graça aí, ó. Olha o impacto E da graça. isso é profundo, né? Depois você podia falar, Jonas, não vamos mais para frente, mas ele quase passou por uma vasectomia, né, Jonas? Exatamente. Você tinha quantos anos na época? Acho que 22, né? 22, né? 21 para 22, nessa faixa aí. Quase passou por uma vasectomia. Estava lá dentro do sistema religioso, porque eles queriam vasectomizar ele. Mas eu já tinha saído, né? Já tinha saído do sistema e eu falei para ele, não faz. Foi ou não foi? Praticamente já estava na fila ali, né? Ele não faz. Porque ainda estava sendo esclarecido pela graça. E olha que bênção. Tá aí, ó. Casou com a Adriele, né? A mesma que ele namorava naquela época, e agora ela está grávida. Deus está na frente de tudo, esperando a Heloísa, né? E você vê que quando a gente não... A gente dá ouvido para a graça, né? Quando a gente deixa a graça ser penetrada no nosso coração, a gente deixa as coisas fluir, né? Quando a gente impede, a gente está impedindo de coisas boas, maiores, de acontecer na nossa vida, né? E se eu não tivesse dado ouvidos a essa graça, hoje eu não poderia dizer que serei pai, né? E isso é muito profundo, né? É maravilhoso, Jonas. Maravilhoso. Você vê que é graça isso, né? Hoje você é pai, né? Adriele, mãe. Vocês têm quanto tempo de casados? 4 anos? Não, de fazer 3, né? Vai fazer 3 anos de casados. Então, gente, tá vendo? Olha que bênção isso. Então, depois a gente podia falar sobre isso, Jonas. Tá? E isso é o impacto da graça. Tá? Impacto da graça, isso. Né? Deus na sua vida, meu amigo. Deus na sua vida. Bacana demais. Então, eita, gente. Então, Jonas, domingo que vem, fala. O André voltou aqui e colocou. Sábado, dia 31, Praia Grande. 19 horas. Show de bola, André. Põe o endereço aí, André, por favor. Praia Grande. Você que mora em Praia Grande, sábado que vem, né? Isso. Sábado que vem, né, Jonas? Último sábado do mês. Último sábado do mês. Sábado que vem agora tem Praia Grande. Célula aí, 19 horas. 19 horas. O André... O André não conseguiu voltar, mas ele colocou na mensagem aqui, ó. Tá? E vamos que vamos, gente. Então, domingo que vem tá todo mundo convocado à noite, hein? 8h30. A segunda parte do esclarecimento, mas eu vou ler o meu manifesto aqui, que eu publiquei há 4 anos atrás. Tá bom? Vou preparar a pipoca, o guaraná. Prepara tudo aí. Pipoca, prepara tudo, porque vai ser daquelas. Ah, vai. Tenho certeza que vai. E vai ter curioso aqui, hein? Com certeza. Vai ter curioso, hein? Mas a live é aberta para todo mundo. Os curiosos também. Será que vai ter curioso? Vai, com certeza vai. Ainda mais que eu vou fazer ainda um videozinho antes, falando, né? E que vai ter curioso. Mas é bom, porque muitos estão curiosos também, Jonas. Muitos eram curiosos, entraram aqui por curiosidade. Verdade. E foram alcançados pela graça. Maravilha. Então, os curiosos são bem-vindos também. Né? Henrique, aí Henrique Silva. É o Paulo. Ô, Paulo. Grande abraço. Muito curioso. Fala aí, Paulo. Boa noite, pastores. Fiquem com Deus. Amém. Jonas, Deus abençoe você. Deus abençoe todo mundo. Amém. Os curiosos vão vir para o Evangelho da Graça. O Leandro colocou. Amém. Gente, live bacana. Show de bola. Vai ficar salvo aqui no meu Instagram. Quem quiser compartilhar, lembrou de alguém. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar a live e vou colocar ela nos grupos que eu faço parte. Vou colocar em todos os grupos que eu faço parte. Vou colocar no meu status do WhatsApp. Vou colocar lá, assiste essa live. Só vou jogar, assiste essa live. Vou colocar assim. E quem assistir vai ser abençoado. Vai ser tocado, Deus vai mostrar a verdade. E se já foi esclarecido, vai ser mais edificado ainda. Show de bola, um beijo, um abraço. Jonas, tamo junto. Deus abençoe. Dá um abraço, Andriele, aí, na igreja aí em São Paulo. Pessoal de BH, um beijão, um abração. Orem por nós e vamos juntos. Amém. Falou. Você com Deus. Com Deus.